Esteja num ambiente de cura, mas tendo a atitude de alguém traumatizado. Meu Deus. E conhecer a voz a qual a gente está escutando, que é a voz de Deus. E como que eu sei qual é a voz de Deus e qual é a voz das trevas e qual é a voz do homem? Quando ela não me faz crescer. Cuidado. Não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça as suas raízes. São pessoas que estão dizendo assim, se comporte como escravo, mesmo estando no palácio. Nossa, carregue com você o mesmo comportamento do... Esteja num ambiente de cura, mas tendo a atitude de alguém traumatizado. Meu Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Esquecer as raízes é um ponto que às vezes a pessoa está querendo que você se comporte como antes. E não tem como. Existe uma cultura do reino dos céus que você precisa se comportar debaixo daquele governo ao qual você se encontra. E o nosso governo é o governo de realeza. É por Sim. isso que o povo de Israel tem que passar pelo deserto, atravessar o Mar Vermelho, para poder passar pela purificação e a desintoxicação de toda a mensagem que eles haviam recebido dentro do Egito. Então não tem como você entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, com uma mentalidade de escravo. Não tem como você entrar. Então, quando alguém olha para Meu você Deus. e diz, se comporte, não esqueça da sua essência, ela está dizendo assim, então você tem que ser o escravo do Egito na mão de Faraó. Então, isso é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Só que aí, sabe qual é o ponto-chave? É o time, Yang. A gente se conhecer. E conhecer a voz a qual a gente está escutando, que é a voz de Deus. E como que eu sei qual é a voz de Deus e qual é a voz das trevas e qual é a voz do homem? Quando ela não me faz crescer, quando ela não me faz romper, quando ela não me faz me tornar melhor. Toda voz que faz você sentir péssimo, toda voz que faz você retroceder, mas não para avançar, essa voz não provém do reino de Deus. Essa voz não provém do seu pai, porque ainda que o pai, ele te pode, ele te repreende, ele te discipline, Sim. mas é extraindo o melhor de você. Exato. Mas às vezes você vai passar por uma criação abusiva. Então às vezes o pai tá batendo em você e tá dizendo, eu te bato porque eu te amo. Mas ele bate por qualquer coisa. Ele bate porque ele tá bêbado, ele bate porque ele tá estressado por causa do trabalho, ele bate porque ele brigou com alguém na rua. Então ele desconta em casa nos filhos. E às vezes a gente tá com relacionamentos, seja pessoais ou interpessoais, de pessoas que elas querem estabelecer em nós os traumas que elas viveram. Olha como que isso é danoso. Olha a profundidade disso, cara. Olha Meu como Deus. que isso é tênue. Sim. Então, às vezes a gente é muito bom para conhecer o outro e a gente não se conhece. Aí posso falar uma coisa para você? Deus. Às vezes a gente está entregando o coração para pessoas manipuladoras. Às vezes a gente está entregando a nossa alma para pessoas que são tóxicas. E eu vou falar uma coisa para você, Yang. Não tenha medo de cortar da sua lista, do seu contato, pessoas que te remetem ao seu passado. Pessoas que faz você ficar cativa àquilo que elas fizeram a você. Pessoas que vêm de uma maneira muito sutil, pedindo para você não esquecer do período que ela comeu pão duro com você. Por que ela está querendo te lembrar, quando na verdade a gratidão tem vindo daquele que recebeu a gratidão e não daquele que fez a ajuda? Bugou, né? Não, vocês estão... Produção, me dá um papel e uma caneta. Eu vou dar... Cara, gente que a todo momento fica olhando pra você e dando aquele sinalzinho de, ó, não esquece que eu te ajudei lá, tá? Exatamente. Tá querendo te lembrar, te arremeter ao passado. Ao passado, ao período que Deus já te liberou. Você é poderoso. Né? Então, aí ele vem, ele quem? O próprio Deus dizendo assim, eu não vos lembro mais do seu passado, porque eu já lancei no mar do esquecimento. Então, se o próprio Deus já lançou o teu passado no mar do esquecimento, quem é a Maria e o João para poder ficar lembrando o que aconteceu na tua história? Por que ninguém sabe da história de Elias? Da onde ele veio? Quem era a família dele? Porque o passado não importava. O que importa é o presente apontando para o futuro. Você está entendendo? Então, é tempo
Da gente começar a se conhecer, se conhecer, essa análise, esse autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Você sabe por quê? Porque Deus deu essa liberdade para o homem no Jardim do Éden. Escolha os nomes dos animais, né? Nomeie eles. Então o Senhor deu essa liberdade de implantar o gosto, o desejo daquilo que eu acho e acredito que é bom. E Deus não abriu mão disso da humanidade. Ele próprio criou isso na humanidade, tanto que ele criou o vazio no homem. Esse vazio a qual nem o próprio Deus poderia preencher, porque ele criou no homem. Porque quando o homem olha, ele viu que estava só. Como que ele viu que estava só? Sendo que quem o criou já criou ele perfeito. Criou ele perfeito, mas com uma lacuna. Porque quem o criou, criou dentro da identidade de relacionamento, porque a Trindade é relacional. O Pai se relaciona com o Filho e o Filho se relaciona com o Espírito. E o Espírito se relaciona com a humanidade. Então como que eles vão criar algo que não se relaciona? Então o que eles fazem? Eles criam um vazio, uma lacuna. Eu tô me sentindo sozinho. Ah, que bom. Já que você tá sentindo essa necessidade, então nós vamos criar mais alguém para você se relacionar. Criou Eva. Então nós somos seres que necessitamos se relacionar com o outro. Mas aí que está o problema. O nosso maior relacionamento tem que ser conosco mesmo. Porque primeiro Adão aprendeu a se relacionar consigo. Depois ele aprendeu a se relacionar com a biologia animal, com o reino animal. E aí depois ele percebe que ele precisa se relacionar com algo. E ele viu que ele estava só. Você está entendendo? Aí está o inverso hoje. As pessoas, elas querem se relacionar com o outro, mas elas não querem se relacionar consigo mesmo, que a gente vai trabalhar a solitude. Solitude é diferente de solidão. Você está sozinho, ambas as esferas, mas na solidão você sente tristeza, você sente angústia, você sente falta, você se sente perdido, sem destino, você tem angústia, você tem agonia, perturbação. Quantas pessoas se sentem perturbadas por ficar, às vezes, sozinha num jantar? Quantas pessoas não se vê almoçando num domingo à tarde? Solidão. Mas e outras pessoas que, quando elas começam a se conhecer, quando elas começam a olhar para si, se entender o lugar dela, esse lugar de ser relacional no individual, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a entender que o outro é um acréscimo de propósito. Meu Deus, yes. Acréscimo de propósito. Você tá entendendo? Meu Deus. E não ponto de partida. É isso. O Young Cash entrou na vida da Ingrid Mariano, no Ministério Mariano, como um acréscimo de propósito. Sim. Você tá entendendo? Potencializa, né? Isso, potencializa, extrai o que é o melhor. Sim. Tá entendendo? Mas quando eu acabo colocando toda a minha expectativa no outro e esqueço de mim, e quando o outro falha? E quando o outro é um narcisista espiritual? Você sabe o que é narcisista espiritual? O que é um narcisista espiritual? Eu posso falar? Não, hoje você tá granadeira, hein? Nossa, uma granada atrás da outra. É que eu vim com um look de Londres, por isso Cara, vai. Deixa Deus te tomar. Tá, eu vou falar então. O narcisista espiritual, ele é assim, ele tem a experiência dele com Deus, ele tem o relacionamento dele com Deus, só que ele faz isso como uma totalidade. Até aí, ok. Enquanto tá nele, tá tudo bem. Mas aí sabe o que acontece, Yang? Ele pega pessoas. Porque o narcisista, ele só é narcisista porque ele tem pessoas fracas de mente. O narcisista, ele só consegue ser narcisista porque ele pega pessoas que não conheceram ainda em si as suas identidades. E aí ele faz delas os seus escravos espirituais. Então é mais ou menos assim. Você só come dessa comida espiritual porque eu te dou. Você só é esse potencial porque eu ativei. Você só pode ir até esse ponto porque é eu que permito. Você só pode ir aqui porque é eu que estou direcionando.
É o narcisista espiritual que dentro de um comando de batalha espiritual de alto nível, nós vamos chamar de comando de Jezabel, das rainhas dos céus. Ah, mas espera aí, isso daí tá no Antigo Testamento, agora é a Nova Aliança. Tudo bem, meu amor, fica com aquilo que você acredita, com aquilo que você crê. O importante é ter o nome escrito no livro da vida, entrar nas mansões celestiais, né? Sim. E a gente participar das bodas do Cordeiro. Mas a conquista de território e a tomada de governo é só para aqueles que entendem da cultura dos céus. Então, quando você começa a entender que Cristo não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei, então eu não invalido o Novo Testamento. Uau, uau. Uau, não invalido. Não, eu não invalido. E é isso que está acontecendo. A geração da graça está invalidando a lei, só que a graça não invalidou a lei, ela cumpriu a lei. A graça não invalida a lei. Não invalida. Ela cumpre a lei. A graça não é para o mundo espiritual, a graça é para o mundo físico. E isso é muito interessante, Yang. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é regido por lei, não é por graça, porque ele já era graça, só que a graça não era manifesta. E precisou se manifestar como? Através Como de sacrifício. Sim. Só que o sacrifício é graça? Não, o sacrifício é lei. Sacrifício é lei. Meu Deus. Você está entendendo? Como que se torna graça? Para aquele que precisa desse favor imerecido. Então, quando o homem peca, quando o homem erra, quando o homem quebra a lei, o mundo espiritual ele vai vir com a promissória, ele vai vir com a procuração. Olha aqui, a sua criatura quebrou a lei. Porque o mundo espiritual não tem antiga aliança e nova aliança. O mundo espiritual não tem Antigo Testamento e Novo Testamento. O mundo espiritual é atemporal. Você está entendendo? Então, por isso que ele é o Cordeiro Imaculado que João vai destacar em Apocalipse. Que ele se apresenta entre os candelabros. Porque quando o mundo espiritual, ele vem trazer essa promissória, essa procuração, dizendo a Ingrid, o Yang pecou e quebrou a lei, ele apresenta a marca do sacrifício e diz, eu já paguei. Aleluia. Aqui está o pagamento, o sangue vertido na cruz do Calvário. Então, se vocês querem o pagamento está aqui. E o sangue dele é o maior pagamento. Então, para o mundo espiritual, não tem graça. Tem lei aplicada, é o sangue dele. Então, a graça não é de graça. Ela teve um preço. Forte, né? A graça não é de graça, ela teve um preço. E justamente a questão da graça é o que a gente vê muitas igrejas, muitos cristãos até fazendo uso da graça como se, não, agora a graça resolve tudo. Mas até na graça tem a lei. Tem. Muda o contexto. Muda. Porque a gente aprende que até na graça tem a lei. Porque para você acessar a graça, você vai precisar reconhecer o senhorio dele. Boa. A graça não é para todos. É só para quem reconhece o seu governo e a sua paternidade. Ou você tá entendendo? Ou todo mundo é meu filho? Não, eu tenho que reconhecer a filiação. Toda pessoa é filho de Deus? Não. Não? Não. Todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. Não é. Não, todo mundo é criatura de Deus. Mas, para se tornar filho de Deus, tem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E assim o Filho vai fazer a ligação entre a humanidade se tornando, por adoção, ao Pai. Então é por Jesus. É por Jesus. É reconhecendo o Filho. É reconhecendo o Filho. Você tá entendendo? A irmandade. Se você está gostando do nosso conteúdo, que tal se tornar um membro ou deixar um valeu? Isso ajuda bastante e dá um grande apoio ao nosso canal. Agradecemos de coração.